Olá! Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos. Resolvi aparecer, gente. Na realidade, tá bem corrido, né? Pós-lançamento da mentoria, né? Estamos com um novo projeto por aí vindo, né? Tá no forninho, logo já está saindo do nosso forninho. Então, por isso, um pouco do meu sumiço ao vivo e a cores aqui com vocês. E hoje eu resolvi. Vamos lá, então, resolver esse grande problema dos nossos vendedores poderosos, dos nossos vendedores de poder. Então, a pedidos, né, vamos resolver a parte do nosso emocional, essa parte tão importante, né, gente? Que é a gente saber controlar os nossos sentimentos, né? Controlar essa parte tão importante durante uma venda, que é os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso ser, né? Afinal de contas, nós somos seres humanos, né? Com erros e acertos, e nós somos movidos a sentimentos. Então, isso é uma parte muito importante na hora da venda. É uma curiosidade, eu não sei se nem todos sabem por aqui, né? Nós somos 85% movidos à emoção, movidos a sentimento. É o nosso lado irracional, né? Seja bem-vindo, Gabriel. Os outros 15% é o nosso lado racional. Então, por isso, essa importância, né, de nós desenvolvermos essa nossa inteligência emocional. Porque o nosso controle das emoções nada mais é do que nós conseguirmos adquirir essa inteligência emocional. Que hoje é muito falada, a gente escuta muito as pessoas falarem sobre inteligência emocional. Então, a pedido de muitos, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho esse lado do controle das emoções, né? Que um vendedor tem que realmente saber controlar as suas emoções para lidar com pessoas, para lidar com a situação, né? Vendas é relacionamento, né, pessoal? Então, quando existe um relacionamento, a gente precisa realmente saber controlar as emoções. É assim como é num casamento, relacionamento de mãe e filho, né? Então, a gente precisa ter essa maturidade, ter esse conhecimento, né? Esse controle sobre as nossas emoções para poder lidar, para poder saber e lidar com a situação. Então, gente, falando um pouquinho sobre inteligência emocional em vendas, como adquirir a famosa inteligência emocional? Porque o nosso controle, mais uma vez, para quem está chegando agora, o controle das nossas emoções é exatamente isso. É a gente saber e ter uma inteligência emocional durante, né, a venda. Boa noite, Célia. Gente, como ter inteligência emocional em vendas, né? Simplesmente é quando a gente sente que tem dificuldade em relacionar-se com os colegas, em se relacionar com os clientes, né? Principalmente com os nossos clientes. É nesse momento que a gente precisa dar aquele start e dizer, opa, realmente eu preciso adquirir essa inteligência emocional ou eu estou saindo fora do meu controle emocional, que é a mesma coisa. Por que eu digo isso? Porque a inteligência emocional nada mais é do que a gente realmente controlar, saber, né, quais são os nossos sentimentos. Quando eu digo que vendas, muitas vezes fala muito mais sobre nós, vendedores, do que sobre os nossos clientes, é nesse ponto que eu me refiro, né? É sobre a gente se conhecer, saber qual é o nosso real sentimento, saber qual é o nosso real propósito, aonde eu quero chegar, né? Quem eu sou? Será que realmente eu faço aquilo que eu amo, eu faço aquilo que eu gosto? Então, é muito importante a gente se conhecer, ter essa capacidade de reconhecer esses nossos sentimentos e a partir desse reconhecimento, dessa identificação, tanto dos nossos quanto das outras pessoas, a gente se motivar. Se motivar e começar a aprender a lidar, né, com
as outras pessoas. Então, primeiramente, na inteligência emocional, a gente precisa sim reconhecer os nossos sentimentos, reconhecer realmente o nosso verdadeiro eu, a nossa verdadeira identidade, para assim, a partir dessa descoberta, a gente conseguir identificar o próximo, né? Motivar, conseguir lidar realmente adequadamente com as emoções do próximo, né? E conseguir manter um relacionamento, né? Tanto com as pessoas do nosso convívio social, quanto com os nossos clientes, tanto com os nossos familiares. Então, esse controle emocional, gente, é show de bola a gente conseguir manter ele, né? A gente conseguir identificar e criar. Porque isso é uma habilidade, a gente consegue desenvolver. Quem me conheceu há muitos anos atrás sabe que eu não era essa flor de pessoa. Sempre fui uma pessoa muito explosiva, com uma personalidade muito forte. Então, geralmente, as pessoas que têm uma personalidade muito forte, elas são muito explosivas, né? E quando eu falo pra vocês que tudo comunica, o nosso tom de voz comunica, a nossa face, as nossas expressões comunica, né? Então, era essa a impressão que as pessoas tinham de mim. Que eu era uma pessoa agressiva, que eu era uma pessoa brava, porque era isso que eu passava para as pessoas através da minha comunicação, né? Então, quando eu comecei a trabalhar essa inteligência emocional, tudo na minha vida mudou, né? Claro que isso é uma escola, né? A gente vai treinando, a gente vai desenvolvendo e não é do dia para a noite. Todos os dias a gente se coloca numa determinada situação onde a gente procura esse crescimento, procura esse desenvolvimento. Tá? Então não é do dia para noite. Ninguém sai de uma aula de inteligência emocional fazendo tudo do dia para noite. Boa noite, Diana. Galera, vão entrando e vão sentindo à vontade, tá bom? Qualquer coisa pode chamar no direct. Vamos soltar foguinho aqui na nossa live, porque eu já tô com saudade do nosso foguinho. Vamos botar fogo aí, galera. Vamos lá. Então, a inteligência emocional, ele é um assunto que me encanta muito, né? Porque foi uma arte que eu desenvolvi, assim como as minhas técnicas, porque eu não tinha essa inteligência emocional. Eu tive que aprender a ter, né? E todos os dias, em muitas situações, eu me coloco em pontos desafiadores, onde eu tenho que parar, pensar, respirar e dizer, não é assim que eu vou resolver. Vamos usar a inteligência, né? Nós somos seres humanos, nós temos um cérebro que foi feito para pensar, para a gente ser inteligente e usar da nossa inteligência para abonar a ignorância, né? E dentro das vendas, pessoal, isso acontece muito. Acontece tanto no campo da batalha, que é com os nossos concorrentes, com os nossos colegas, os nossos superiores, né, que muitas vezes existe a competitividade que ela é normal, ela é gostosa, ela precisa, né, desde que seja sadia, ela precisa existir, porque isso é o nosso combustível que nos motiva a buscar metas, a realmente conquistar, né, resultados excelentes. Como eu digo, vendedores de poder, eles são movidos a metas, a desafios, né, não se contentam com o pouco, então isso é necessário, realmente necessário, mas a gente precisa ter esse controle das nossas emoções. Então esse controle não é só com aquele cliente que chega com raiva, que chega estressado, que chega indeciso, que chega nessas situações. São as situações com os nossos colegas também. Situação de competitividade abusiva, né? Com autoridade abusiva, ou com a falta da autoridade, ou com a falta da competitividade. Vamos vir um pouquinho para o lado família, né? É aquela paciência com os nossos filhos, aquela paciência com o marido, paciência com a mãe, com o pai, com o vizinho. Então a gente se vê em grandes situações durante nosso dia, nosso cotidiano, que realmente a gente precisa ter uma inteligência emocional, porque não é fácil. Nós somos seres humanos, né? Movidos a sentimentos. Gente, eu pergunto para vocês, como anda a sua inteligência emocional? Aí a gente coloca referente à sua família, referente num todo, né? Como é que anda? Contem pra mim aqui, ó. Hashtag ótimo, hashtag tranquilo,
Hashtag aprendendo. Coloquem pra mim, gente, porque a gente conseguir identificar os nossos erros, né? Identificar realmente os nossos sentimentos é muito importante. Então, como é que anda a inteligência emocional de vocês hoje? Eu sou uma mãe pacienciosa? Eu sou uma colega pacienciosa? Os meus clientes, realmente eu consigo parar, escutar? Não, Cláudia, já tô tão cansada, eu ando tão irritada que eu já não tenho mais paciência para tudo isso. Como anda? Me contem, gente. Como anda a inteligência de vocês, emocional, nos relacionamentos aí no dia a dia? Tem uma galera aí. Gente, pode falar. Eu que tô aqui para ajudar vocês, então eu preciso que vocês me coloquem aqui qual a real situação. Esse assunto foi vocês que pediram. Eu fiz uma enquete lá nos meus stories e foi vocês que pediram esse assunto. Então, se vocês pediram, porque realmente deve estar abalando. E é normal. É normal nós termos essa dúvida, né? Ter esse sentimento, né? De recuo, aprendendo. Isso mesmo, Diana. Olha que bacana, a gente não pode ter vergonha. Eu era uma descontrolada, tá? Descontrolada em casa. E assim, ó, eu não sou mais 100%, porque tem dias que eu saio fora do eixo, né? Aprendendo. É um constante aprendizado, gente. Isso é muito importante, né? Eu digo que até hoje tem momentos assim que eu chego irritada, que eu chego cansada, né? E eu fujo do meu controle. Vou dar um grito, aí eu grito, paro, desculpa, não era isso que eu queria fazer. E aí eu corrijo o meu erro. Porque, mais uma vez, nós somos seres humanos e nós somos falhos, tá bom? E tá tudo bem. Ninguém é perfeito. Ninguém tem que ser 100% perfeito. Não existe isso. A gente precisa conseguir identificar os nossos erros e buscar constantemente corrigi-los. Mas tá tudo bem, tá bom? Tá tudo bem. Eu quero deixar isso claro pra vocês, tá? Não se martirizem por isso, tá? Então, vamos voltar. É possível controlar as nossas emoções? Sim, gente. É possível. Na verdade, a verdade é que a gente não tem um controle absoluto, um controle direto, né, e completo das nossas emoções. Fazer isso, a gente ter controle das emoções nossas e de todos, né, seria assim, decidir a qualquer momento, eu tenho o poder de, dizer que você me ama, dizer que você não me ama, e isso, agora eu tenho medo, agora eu tenho raiva. Isso não existe, mas a gente consegue controlar eles, treinando o nosso cérebro a não ter atitudes, tá? A gente consegue controlar as nossas emoções através das nossas atitudes. A emoção, ela tá ali. Quantas vezes eu tô sentindo aquela raiva e eu tô com vontade de encher aquele meu cliente de osso, porque ele tá tirando meu tempo. Porque ele tá fazendo eu tirar todas as roupas da prateleira e eu sei que ele não vai comprar nenhuma. Porque ele tá fazendo eu mostrar pra ele, explicar todos os produtos que tem ali e ele não vai comprar. Então eu tô com aquele sentimento. O sentimento eu não consigo não trazer ele pra mim, né? Porque é a situação. Mas eu consigo controlar, que é tentar a minha face, né? Não transmitir o que eu estou sentindo e policiar minha língua. Então, esse é o primeiro passo de tudo, é controlar a língua e tentar com que meu rosto, né? Então, essas coisas a gente consegue controlar. Já começa por aí, tá? Por que que eu digo isso? Porque diante de uma situação de nervos, de raiva, vem a flor da pele. Aquilo ali, ele é mais forte que a gente muitas vezes, né? A gente não consegue controlar o sentimento em si, mas a gente consegue controlar a exposição desse sentimento para as pessoas, né? Com a forma como a gente passa. Então, a gente consegue decidir qual atitude eu vou
ter na frente daquela pessoa. Então eu consigo decidir, eu estou com raiva, mas eu estou plena. Estou séria. A vontade que eu tenho é de... Porque tudo comunica, né, gente? A minha face comunica, os braços, cruzar os braços. O que você quer, meu filho? Eu já estou brava. Então, se eu soltar os meus braços, é diferente. Então, é esse tipo de controle que a gente consegue ter, principalmente na hora da venda, tá? Estão entendendo? Estão me fazendo entender, galera? Se não podem, qualquer dúvida pode chamar aí, tá bom? Outra coisa, vocês viram que eu mudei o meu cenário aqui? Porque eu mudei. Então, eu tô me adaptando ainda, arrumando as coisas. Se a internet estiver ruim, tá? Vocês me sinalizem aqui também, porque hoje tá sendo tudo novo. Faz uma semana que eu me mudei, então tô adaptando tudo aqui. Mas vai dar certo, já deu certo. Tá bom, gente? Segundo passo ali, a gente consegue identificar qual foi o gatilho que me fez eu sentir, me fez fluir esse sentimento, né? Então, eu consegui identificar esses gatilhos que me despertaram essa emoção. É muito importante também. É uma forma de eu controlar a minha emoção, tá? Saber que eu consigo prevenir. Então, assim, ó, se eu sei, eu já conheço um cliente, eu sei que ele é extremamente irritante, que ele é uma pessoa difícil, né? Vamos dar um exemplo, assim, nesse momento de política, né? Que pra mim, política e religião não se discute. São dois assuntos que a gente precisa realmente respeitar a opinião alheia, principalmente política, por isso nosso país é uma democracia, né? Cada um é que nem aquele lá, cada um tem o seu. E a gente precisa realmente respeitar a opinião, né, da pessoa. Então, assim, se eu sei que é alguém difícil, que não sabe escutar, que não aceita a opinião de ninguém, por que eu vou ir lá discutir com aquela pessoa e gerar esse sentimento em mim? Gerar essa emoção onde eu vou me descontrolar, porque eu vou ter que acabar me descontrolando, porque a pessoa ela não vai ceder. Não é da índole dela ceder, não é da personalidade dela, porque nem todos possuem inteligência emocional para lidar com fatos e situações. Então, eu conseguir prevenir essas situações é muito importante também. É uma forma de eu controlar as minhas emoções, tá? Ou minimizar também esses efeitos das emoções negativas, né? A palavra, gente, ela tem muito poder. Então, quanto mais negativa eu for, mais o universo vai conspirar para que as coisas ruins aconteçam. Então, vamos tomar cuidado com isso, da gente conseguir minimizar esses efeitos negativos, né? Então, assim, eu vou evitar como eu falei, se eu tenho um cliente ou uma situação realmente que eu sei que vai se tornar constrangedora, que vai me gerar algo que não vou tocar no assunto, não vou falar, não vou oferecer um produto, né? Se eu vou criar uma situação que vai ser constrangedora, que não vai ser legal. Então, evitar, minimizar isso, tá? Quais são os benefícios, gente, da gente conseguir realmente desenvolver essa inteligência emocional na área de vendas, né? Quando eu digo a área de vendas, gente, não é diretamente somente da venda de um produto, tá? É a venda do meu serviço, psicólogas, terapeutas, construtores, advogados. Eu preciso sim vender a minha ideia. Eu preciso sim vender o meu serviço, mas eu preciso ter inteligência emocional de respeitar a ideia do próximo. Eu preciso ter inteligência emocional, controle emocional para respeitar o posicionamento do próximo, por mais que eu não concorde. Por mais que realmente aquilo ali não faça parte dos meus propósitos. Que o caminho que aquele cliente quer não é o mesmo que eu traço, mas eu vou lá, eu vou expor a minha proposta, eu vou colocar a minha proposta respeitando, porque vendas, gente, é relacionamento, vendas é conexão. E quando a gente fala de inteligência emocional, de controle emocional na área de vendas, é isso. Muitos vendedores perdem realmente a venda
não conseguem chegar no fechamento por falta de inteligência emocional para lidar com aquela situação. O não é um dos pontos mais fortes que o vendedor precisa estar preparado. Porque o não existe, o não é a única certeza que nós temos durante uma venda. O não a gente já tem. A porcentagem de um cliente dizer não para você é maior do que ele dizer sim. Porque são raros os clientes que chegam e fecham de primeira com você. Então, carreguem isso para a vida. Um não a gente já tem. Eu preciso conquistar o sim. E para mim conquistar o sim e ter o sim desse cliente, eu preciso sim ter essa inteligência emocional. E 2 ouvidos e uma boca. Escutar mais e falar menos. O cliente, ele dá todo o passo. Ele entrega toda a dor dele. Ele diz toda a necessidade dele. Através da comunicação. Na hora da abordagem, de uma abordagem bem feita. E aí entra a nossa inteligência emocional em saber ouvir. Em saber identificar aquela necessidade. Né? Escutar a história do cliente. Só que como é que nós vamos fazer isso se eu não sou capaz de me encontrar, de saber o meu propósito, quem eu sou, para onde eu vou, o que eu quero, qual o meu propósito de vida? Então a inteligência emocional, para você aprender a ter o seu controle emocional, você precisa se encontrar primeiro, se identificar, saber qual o seu propósito de vida, qual o seu propósito profissional. Esse é o primeiro caminho. Vendas é mais sobre você do que sobre o seu cliente. Por quê? Porque você precisa entender que no momento da compra não é o seu desejo, não é a sua opinião, não é a sua vontade, é a do próximo. Olha que interessante isso. Olha, gente, a gente tem que primeiro se entender para depois entender o próximo. Como é que anda a inteligência emocional de vocês, gente? Vamos lá, hashtag fogo. Fogo nessa live. Tem uma galera aí, ó. Lourdes, Alfidec, Carmen, Genife de Faria. Gente, uma galera, vamos lá, fogo nessa live. Eu tô com saudade dos fogos, hein? Fogo, 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 fogo. Meus poderosos. Vamos lá, deixa eu ver aqui para mim falar mais. A Rita, Jéssica, Yara, Diana, Jana, Júnior. Vamos lá, gente, fogo nessa live. E aí, quais são os benefícios da gente desenvolver a nossa inteligência emocional na hora da venda, né? Dentro da venda. A inteligência emocional, gente, ela é associada às consequências. Então, se eu tenho uma inteligência emocional para lidar com os meus clientes, para lidar com as situações, as minhas consequências serão boas, né? Eu vou conseguir atingir os meus objetivos. E eu vou conseguir gerenciar as situações. Então, no momento de descontrole de um cliente, no momento de insatisfação, no momento de algo indesejado, no momento de... Gente, a gente tem tantas situações dentro das vendas, né? Tantas situações que eu ficaria a noite toda aqui citando para vocês. Então, a primeira e a primordial, o primeiro benefício disso tudo é a gente conseguir gerenciar. A gente gerencia, sim, qualquer situação tendo inteligência emocional, tá? É essencial, tá, para o vendedor estar no controle da negociação. Mesmo que o cliente entenda e ache que ele está dominando. Porque eu sempre ensino isso para vocês. Que para a gente ter sucesso na venda, é importante que o cliente ache que ele está no domínio. Mas quem está no domínio realmente é o vendedor. Usando o quê? Inteligência emocional. Né? Controlando as suas emoções. E deixando ele achar que ele está abalando. Que ele está colocando preço, que ele está ditando a forma de pagamento, onde, na realidade, nada disso está acontecendo. Quem está dando as opções claras e curtas é você, é o vendedor. E com isso a gente faz o quê? Garante o fechamento da venda com sucesso.
Também, né, a gente se beneficia desenvolvendo, né, esse controle das nossas emoções com os nossos colegas de trabalho, com os nossos gerentes, né? A gente consegue realizar uma gestão eficiente, né? A gente consegue manter essa relação mais saudável. E aí o que que acontece? A gente conseguindo saber respeitar o próximo, respeitar o momento, respeitar as atitudes, os pensamentos, né? E o espaço de cada um, a gente se torna uma pessoa admirável pelos outros. E a partir do momento que você é admirada pelos seus colegas, que você é admirada pelos seus líderes, você consegue sim se destacar. Você consegue sim prevalecer dentro de tudo, né? Dentro da sua empresa, através do que? Das suas atitudes. Lembra quando eu falo para vocês que pessoas compram de pessoas? Então nós temos que ser inspirações. Para alguém, em algum momento a gente serve de inspiração. Aí cabe a nós decidir se nós somos influências e inspirações boas ou se nós somos influências e inspirações ruins, tá? Se você usar a sua inteligência emocional de uma forma clara, objetiva e eficaz, você será uma inspiração boa para seus colegas. E isso gera o quê? Te gera autoridade, te gera equilíbrio, te gera sabedoria, né? E aí o que acontece? Quando há algum desentendimento ou quando há alguma situação onde se precisa de uma liderança, que é a sua chance de se destacar, você é indicada por tudo e por todos naquele momento, né? Para que você seja líder. Porque você possui essa inteligência. Você não é brigona, você não toma partido. Gente, é difícil? É. Eu confesso para vocês que eu desenvolvi essa inteligência emocional eu aprendi nesses últimos 2 anos. Até então, eu perdi tanta oportunidade, eu deixei de falar com tanta gente, eu perdi muitos amigos. Eu não digo amigos porque eu penso que se nós formos realmente amigos, a gente não se deixa abalar, né? Por uma situação assim. Mas eu perdi clientes, como eu disse para vocês, eu não fui 100% uma vida toda, né? Foi através dos meus erros, dos meus acertos que eu desenvolvi as minhas técnicas. E uma das minhas técnicas foi essa. Realmente eu senti a necessidade de adquirir essa inteligência emocional. E quando eu senti essa necessidade, gente? Foi quando isso me sufocou. Porque quando eu me olhava no espelho, eu só via a Cláudia vendedora. Eu olhava para os meus filhos e eu dizia assim, a mãe tem que trabalhar. Então, para os meus filhos, eu nada mais era do que a mãe que trabalha. Eu não era mais a mãe companheira, a mãe que sentava, a mãe que fazia deveres, porque eu trabalhava muito, né? E aí, quando chega na data do seu aniversário, onde as pessoas vão fazer uma homenagem para você no Instagram, no Facebook, o que eu mais vi ali, visualizei? Ai, você é uma ótima vendedora. Você é a melhor vendedora. Parabéns. Gente, eu não tinha mais a minha identidade. E não era isso que eu queria ser. Eu queria sim ser uma ótima profissional. Sempre lutei para isso. Mas eu queria inspirar pessoas. Sabe? Eu queria mudar, transformar vidas. E foi onde eu tomei a minha decisão. De mudar realmente, de sair do CLT e vir para esse mundo onde eu sou livre para ajudar quem eu quiser. Sabe? Para impor as minhas regras, para poder colocar de forma livre e aberta as minhas técnicas, sem regras, sem ter medo, sabe? Do que os outros estão pensando. Se eu posso, se eu não posso, se eu vou tomar um processo, se eu não vou, não é meu, é o meu jeito de ser. Então eu usei da minha inteligência, dos meus sentimentos, para fazer essa transformação na minha vida. E nas vendas é isso, né? Então primeiro a gente se identificar para depois fazer acontecer. Para depois realmente ter essa transformação, adquirir essa transformação. É muito importante, tá? Tem alguns benefícios aqui, são vários, tá? Mas que eu vou falar para vocês aqui, que o desenvolvimento da inteligência emocional traz pra gente, tá? Ele nos traz o desenvolvimento do nosso autoconhecimento, como eu falei pra vocês, tá?
a gente consegue realmente ver a nossa essência, o nosso eu, quem sou, para onde vou, por que eu quero chegar até lá, com quem eu quero chegar lá. Então a gente faz essa autoanálise, né? Desenvolve esse autoconhecimento. Então isso é muito, mas muito importante. A gente consegue fortalecer as nossas relações interpessoais. Então as pessoas veem essa transformação, veem essa mudança em você. E é muito gostoso. A gente só consegue transformar vidas. A gente só consegue realmente conseguir ajudar o próximo se a gente tiver resultado. Eu não vou conseguir ajudar ninguém implementando técnicas que eu nunca coloquei, que eu nunca usei, que eu não sei se vale, se dá certo, se não dá. Então, a gente não consegue fazer isso. São raras às vezes. Se eu for lá e pegar uma técnica, sei lá, de alguém que eu nunca vi e tentar trazer para vocês, como é que eu vou provar se eu nunca fiz, se eu nunca experimentei? Então, a gente só consegue fortalecer essas relações interpessoais a partir do momento que a gente assume essa vontade de mudar e começa a colocar em prática. E as pessoas veem realmente o resultado dessa transformação, tá? Melhora a nossa qualidade de vida, né? A gente sabe que hoje em dia as maiores doenças realmente são emocionais, né? Então a gente tem crises de ansiedade, muitos vendedores, gente, tem muitos mesmo sofrendo de ansiedade, de síndrome do pânico, de depressão. Então todas essas doenças, elas são doenças emocionais, que em algum momento você sofreu isso, ou pela sua liderança, ou por uma pressão, por você realmente não ter essa inteligência emocional e não saber trabalhar com pressão, não saber trabalhar com metas, né? Não saber se desafiar. Então a gente precisa se preparar primeiro, né? Olha a importância de tudo isso. Como é que eu vou ir para uma guerra sem as armas? Eu vou morrer, gente. Vou morrer. Então eu preciso me preparar para ir para o campo de batalha. Então a inteligência emocional, mais uma vez, ela te dá uma qualidade de vida melhor. Porque a partir do momento que eu não sou uma pessoa estressada, que eu sou uma pessoa que eu sei lidar com o não, que isso já vem desde pequeno, a gente ensinar os nossos filhos que o não existe, e que sim, é normal, e tá tudo bem, nem tudo na vida nós vamos ganhar assim do dia pra noite. Que a gente precisa conquistar, né? Que a vaca não dá leite. A vaca não dá leite, gente. A gente tem essa mania de dizer que a vaca dá o leite. Não, ela não dá. A gente precisa levantar às 4, às 5 da manhã, botar uma bota e ir lá pro meio do curral, se cagar até o joelho, se sentar e ficar ali, ó, tirando o leite. Mas são poucos que querem esse sacrifício. Aí o que o ser humano faz? A vaca dá o leite. A vaca não dá o leite. A vaca tem o leite. Mas a gente precisa ir lá e tirar, e pegar, e conquistar, e suar. Aí quem não quer fazer isso, paga o preço, que é comprar, pagar um litro de leite 6, 7 reais, enfim, como seja. Sabe? Mas essas crenças que são impostas de que a vaca dá o leite... Não. Já começa por aí. Fica a dica aí pra todo mundo. Ter inteligência emocional e saber controlar as nossas emoções aumenta a nossa produtividade. Por quê? Porque eu consigo ter foco nos meus resultados. O pessoal rindo da vaca dá o leite, ó. Mas é verdade, gente. A vaca não dá leite. A vaca tem o leite, tá? A gente consegue sim aumentar a nossa produtividade a partir do momento que a gente tem inteligência emocional. Por quê? Porque a partir do momento que o cliente diz um não, aquele não não é o fim. Não, aquele não é o início de uma nova jornada. Aquele não é uma oportunidade, aquela objeção imposta pelo cliente é uma oportunidade de eu descobrir realmente, né? E estreitar o meu relacionamento com o meu cliente de uma forma inteligente. Então eu não me abalo com o não. Vendedor de alta performance, vendedor de poder não se abala com o não. Ele vê no não uma oportunidade. E muitas vezes vende muito mais, tá? Tirando esse não do cliente ali no ato da compra, tá? Com inteligência emocional, a gente consegue traçar a nossa vida, a nossa história. A gente se torna protagonista da nossa história. A gente deixa de ser coadjuvante. Deixa de ser mais um daqueles vendedores que não são reconhecidos, que só estão ali batendo a meta da loja, a meta da empresa, que se contentam com o salário mínimo.
Porque a gente quer mais, porque a gente busca, porque a gente sabe aonde a gente quer chegar. Porque a gente tem um propósito de vida. O meu propósito hoje é ajudar pessoas, é transformar vidas. Então eu sei do meu propósito, né? E aí, é desafiador, mas eu quero muito e eu vou conseguir, estou aqui para isso. Então nos permite essa inteligência emocional nos transformar protagonistas da nossa história, através do nosso reconhecimento, desse autoconhecimento. Então isso é muito importante, gente. A gente ganha respeito e admiração das pessoas. Porque quem é escolhido capitão de um time de futebol, geralmente quem tem mais inteligência emocional, não é aquele brigão que sai dando em todo mundo, né? Que acende a faísca pra chama pegar fogo, não é aquele que apazigua, gente. É aquele que se dá bem com todo mundo. É aquele que tem uma comunicação clara. Então, olha o quanto é importante a gente ter controle das nossas emoções, porque não vale a pena. Quantas vezes eu briguei com pessoas, tá? Onde eu fui embora para casa com raiva. Quantas vezes você atende um cliente que te deixa pé da vida? E aí você vai embora para casa, pum, e o cliente tá lá, nem sabe do que você tá sentindo, do que você tá pensando, porque para ele tanto faz e quem tá se comendo e sofrendo é você. Então, pra que isso? É que nem casal de namorado quando briga. Um tá em casa se matando, chorando, geralmente é a mulher, e o homem tá lá na farra. Usa inteligência emocional, gente. Vamos lá, isso não existe mais. Não existe. Olha o quanto é importante, tá? A gente consegue ser mais empoderada e tomar decisões quando a gente tem inteligência emocional. Por quê? Porque a gente não pensa na opinião do próximo. A gente tem opinião própria. A gente sabe aonde quer chegar. Então nos torna mulheres, homens empoderados, tá? Com uma tomada de decisão muito mais forte, assertiva, sem erro, porque eu sei o caminho que eu quero traçar. E o que eu acho mais engraçado, que quando a gente tem essa inteligência emocional também, esse controle das nossas emoções, a gente deixa de se auto-sabotar. Quem nunca, né? Quem nunca procrastina? Ah, amanhã eu faço. Cara, mas se eu tiver inteligência, por que eu vou deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje? Por que eu vou deixar acumular as minhas tarefas? Porque eu vou ter que fazer. É que nem pagar conta. Uma hora você vai ter que pagar. E aí o juro é maior se você deixa atrasar. Pra que eu vou pagar o juro se eu tenho dinheiro? Então você para de se auto-sabotar. Você consegue ter o controle da sua vida. Você consegue fazer todo o seu cronograma certinho para que as coisas realmente aconteçam, gente. Então vamos lá, vamos botar essa cabeça para funcionar, né? E automaticamente fortalece, né, a sua capacidade de liderança, porque a partir do momento que você tem esse controle das suas emoções e consegue entender e respeitar o controle do próximo, você é destaque, você é reconhecido. E sim, você vai assumir o poder e a frente de tudo e de todos, tá? Então, quem aí tá parando pra pensar e diz, nossa, como eu fui burra até agora? Cara, o cliente entra lá, chega lá, me xinga e eu fico pé da vida, ele vai embora e eu tô lá me comendo ainda. Aí chega em casa, briga com o marido, briga com os filhos, desconta em Deus e o mundo. E, gente, eu tô falando isso porque eu fiz isso durante muito, muito tempo. É o que eu mais fazia. Porque a gente é ser humano, a gente erra, a gente é movido à emoção e tá tudo bem. Tá? E tá tudo bem. Então, primeiramente, a gente precisa controlar e identificar as nossas próprias emoções, tá? Para depois a gente conseguir identificar o do nosso cliente. Para depois a gente conseguir, honestamente, a gente primeiro precisa olhar para o nosso eu, se autoconhecer, para o nosso interior, para depois a gente conseguir compreender, né, o sentimento do próximo. A gente precisa compreender por que nós estamos sentindo, né? Por que esse sentimento está me predominando? Por que as coisas acontecem e eu fico brava? Por quê? Para depois saber o que acontece com o nosso cliente, né?
Já dizia há 24 séculos, né? Há 24 séculos, o filósofo Sócrates já dizia, né? Conhece a ti mesmo. O que ele quis dizer com isso mesmo? Conhece a ti mesmo. É exatamente isso. Eu sou a base de mim mesmo. Eu sou a base das minhas atitudes. Se eu não me conhecer, se eu não ter consciência de quais são os meus aspectos fortes, dos meus aspectos fracos, do meu temperamento, como é que eu sou, como é que eu lido com as minhas emoções, quais são os meus sentimentos que prevalecem, né? Qual é a minha personalidade, quais são os comportamentos que realmente me tomam, qual é o impacto que eu causo nas outras pessoas, isso é muito importante também, né? Qual é o impacto que eu causo? Como eu falei para vocês, eu causava o impacto de uma mulher brava, né? Porque era assim que eu me expressava. Então a gente precisa realmente ter essa ciência de como nós somos. Se olhar no espelho e dizer assim, nossa, hoje se eu me conhecesse na rua, será que eu seria amiga de mim mesma? Né? Será que eu seria amiga dessa pessoa que tá aqui na minha frente, no espelho? Se colocar no lugar do próximo também nessa situação, né? Então a gente precisa se olhar e ter esse autoconhecimento, assim, gente, isso é muito bacana. Façam esse teste, assim, ó, de um momento sozinhas, se olharem no espelho. Eu chorei muito. Eu chorei muito, muito mesmo. Eu abro meu coração e digo pra vocês, eu chorei muito. E é difícil, sabe? Você se olhar e dizer assim, nossa, modéstia à parte, né? Eu sou uma mulher tão bonita, eu tenho uma família linda, eu tenho 3 filhos, eu tenho um marido. Nada é perfeito, tá? Nada é perfeito. Eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu amo. Mas agora, até eu vou falar pra vocês assim, ó, ai, mas o dia que eu morrer, o que as pessoas vão falar de mim? Gente, eu não queria que as pessoas falassem assim de mim. Ah, mas ela era tão batalhadora, era uma mulher tão guerreira. Gente, eu não queria isso. Então hoje eu busco deixar e formar nas pessoas esse sentimento, sabe, gostoso. Sabe aquela coisa de vó, quando vó falece, a gente fica com aquele sentimento, nossa, que saudade da minha avó. Era uma pessoa tão carinhosa, tão amada, né, por todo mundo. É isso que a gente tem que buscar. E é assim que a gente tem que fazer com os nossos clientes. Ainda hoje eu tava vindo com a minha sogra do outro apartamento que eu fui lá fazer umas coisas e meu telefone não parava de tocar, sabe? E aí eu mandando áudio, nossa, olha só, não estou mais na empresa, eu tô trabalhando, que pena, Cláudia. E aí ela comentou comigo, se tu ainda tivesse, estarias vendendo horrores, porque teus clientes todos os dias. Pensa que coisa gostosa, as pessoas emanarem essa energia positiva, me desejando tanta coisa boa, porque eu tenho certeza que em algum momento eu ajudei elas. Eu fiz algo de bom que marcou a vida delas. E que gerou essa confiança, né? Que fez com que a gente realmente tivesse essa conexão e criasse esse relacionamento tão gostoso. Mas para tudo isso, realmente, eu precisei ter um controle das minhas emoções. Porque nem sempre a gente acorda bem, nem sempre a gente está disposto realmente, né, a aturar alguns desaforos. Porque quem de vocês aqui nunca foi atropelado por um turbilhão de palavras de xingamento e depois a pessoa foi respirando e no fim te pediu desculpas? Porque ela só precisava desabafar. E vendedor muitas vezes é psicólogo. Vendedor muitas vezes é mãe, é pai. Porque sim, o cliente chega ali, ele vê em você uma oportunidade, né? Alguém que vai sanar a dor dele, que vai resolver o problema dele. Ele espera um milagre de você naquele ato ali, naquela situação. E nem sempre esse milagre existe, mas às vezes é só uma palavra, não é nem o produto, não é nem o serviço, é só uma palavra e isso marca. Marca muito, gente, é muito importante. Então, mas para tudo isso acontecer, a gente precisa se conhecer. Saber qual é o nosso objetivo, né? Qual a transformação que a gente quer gerar na vida das pessoas. Façam essa análise, assim, essa pergunta para vocês mesmos, né? Qual a transformação que eu quero para minha vida, para a vida das pessoas? Porque independente do seu trabalho, você tem um filho, você tem uma mãe, tem um marido, tem um namorado, tem alguém que você realmente dê muito valor e que queira agregar algo, deixar a sua marca.
Então isso é muito importante, isso é usar a inteligência emocional também, tá? Venda e relacionamento. Então a gente precisa se conectar com o cliente, criar realmente esse relacionamento, essa relação, né, entre cliente e vendedor, essa amizade meio que forçada ali no momento, né? Então a gente precisa desenvolver essa nossa autoconsciência, né? Como é que a gente desenvolve essa autoconsciência? Então, primeiramente, a gente precisa ser humilde, parar na frente do espelho, que nem eu disse para vocês, né, no momento de reflexão, e se autoavaliar. E se criticar. Colocar as nossas críticas nos papéis, né, dessas situações fortes que acontecem na vida da gente. Então, vamos lá. Por que eu sou brava? Não, porque eu sou descontrolada. Porque, né, vai analisando, vai colocando, se permita se autocriticar. Porque errando, que a gente corrige e acerta. Se você não errar, você não vai ter a oportunidade de corrigir e de acertar. Então, se permitam, é normal e tá tudo bem. Quanto mais cedo você colocar a mão na massa, errar, mais cedo você vai corrigir e vai acertar. Isso alguém um dia falou pra mim, porque eu me auto-sabotava. Não, mas eu não vou começar porque eu não tenho um iPhone, eu não vou começar porque eu ainda não estou preparada para falar em público, né? Porque falar para os meus clientes e falar para uma equipe pequena tá tudo certo, eu me garanto. Agora, falar para um público com mais de 20, 30, 40 pessoas, eu não me asseguro. Gente, vamos lá! E se eu errar, tá tudo certo. E se eu gaguejar, tá tudo certo. Eu vou corrigir na próxima. E a gente é ser humano, a gente é falho. Entendeu? Então, quanto mais cedo você começar a errar, mais cedo você vai aprender e consertar. E tá tudo bem. E aí, o que vai lá? Faça uma relação, isso é muito bacana, de tudo que te tira do sério. Gente, eu tenho um tique nervoso com pessoas que chupam o dente. Olha só. Pessoas que usam palito e ficam... Eu tenho um tique nervoso. De chegar a ponto de dizer assim pra pessoa, para, que estás me irritando. Na minha casa não tem palito. Para que ninguém peça. Palito não tem. A gente não usa palito. Olha só. E a partir do momento que eu comecei a ver que aquilo ali não diz a meu respeito, que sobre a pessoa que tá palitando, que tá chupando, que pra mim é feio, e que me irritava porque eu achava uma falta de educação, olha só. Eu comecei a ter que trabalhar realmente essa inteligência emocional em mim, de dizer, nossa, Cláudia, para, chega. Não é sobre você, porque quem estava se consumindo naquele sentimento de raiva era eu, não a pessoa. A pessoa estava lá bela e faceira, chupando os dentes e se palitando. E quem estava brava, passando raiva ali era eu. E isso não faz bem. Não faz bem pra ninguém. Passar raiva não faz bem, galera. Tá? Outra coisa, fazer teste de perfis comportamentais, tá? Você conseguir, hoje pela internet tem muitos disponíveis gratuitamente, tá, na internet, então você conseguir identificar realmente qual é o seu perfil comportamental. Isso é muito bacana, para saber como lidar com as pessoas, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, né? Quem tem oportunidade de fazer uma análise comportamental, muda a vida de qualquer um, tá? No trabalho, no relacionamento pessoal, então isso é muito bacana. Eu tenho uma especialização e logo estarei fazendo uma mais ainda para trabalhar essa parte de perfil comportamental. Parece bobagem, mas é muito bacana mesmo a gente saber qual é o nosso perfil comportamental para saber como a gente pode buscar esse controle, tá? Então isso é muito bacana. E solicitar feedback das pessoas ao nosso redor. Gente, é muito importante a gente aceitar as críticas, aceitar, né, as opiniões das pessoas de uma forma construtiva. Sim, a gente precisa estar preparada, porque a partir do momento que você abre os ouvidos, né, e pede a opinião alheia, você tem que estar preparado para receber essas críticas. Mas o que acontece? As críticas nada mais têm que serem os seus pontos cegos. Aquilo que está te prejudicando e você não consegue enxergar. Já diz, o teu ponto cego. Então procure fazer e pedir esse feedback para pessoas realmente que estejam acima de você. Nunca para pessoas que não têm
o seu nível de inteligência emocional, porque um pouco todos nós temos. Pode não ser o mais top, mas um pouco todos nós temos. Então, procurar buscar esse feedback de alguém que realmente vai agregar algo a você, que consiga te passar esse feedback de uma forma construtiva, tá? Não destrutiva. Porque tem pessoas que gostam de humilhar, tem pessoas que não têm moral nenhuma para te falar qualquer tipo de coisa, mas elas querem vir para te falar, para te destruir. Então isso é muito importante, tá? É importante sim a gente pedir esse feedback para as pessoas dos nossos pontos cegos, para a gente ter autoconsciência e tentar melhorar. Porque isso prejudica a nossa vida. É a forma como as pessoas nos veem, que é o que eu falei para vocês, que foi a análise que eu fiz na minha vida, tá? E assim, procurar assistir vídeos, buscar um conhecimento maior sobre o assunto da inteligência emocional, né? Hoje tem muitos podcasts, muitos vídeos no YouTube também que nos ajudam, né? Ou se você achar, não, eu tô totalmente descontrolada, porque sim, gente, pedir a ajuda de um psicólogo é essencial. Muitas vezes a gente não consegue se abrir, não consegue falar dos nossos sentimentos verdadeiros com as pessoas que estão ao nosso redor. A gente precisa desabafar, né? Então não é vergonha nenhuma. A Célia, eu amo o feedback das minhas clientes, seja ele elogios ou críticas. Com eles eu consigo analisar como está sendo o meu trabalho. Sim, com certeza, Célia. Imagina, é muito importante aquilo que o teu cliente tem para te falar. Claro que a gente precisa realmente dar uma filtrada, né? É que nem quando a gente vai modelar alguém. A gente não consegue pegar uma pessoa e modelar ela em todas as áreas. Na área pessoal, no casamento, no profissional. Não! Eu tenho várias pessoas que eu modelo hoje, né? Tem pessoas que eu modelo no profissional, que eu acho um baita no profissional, mas não concordo com algumas atitudes, né? Na parte pessoal. Então, assim, ninguém é perfeito, tá tudo bem. A gente precisa passar um filtro, uma peneira e absorver aquilo que realmente vai fazer a diferença, aquilo que realmente a gente vai conseguir mudar. Então, isso é muito bacana, tá? Esse autocontrole, ele é muito importante também quando a gente quer crescer, né? Quer ter uma carreira maior, quer crescer dentro de uma empresa, né? Ou ser um gestor, uma liderança, a gente precisa, né? Porque lidar com mais de uma pessoa, lidar com pessoas é um pouco mais complicado, não é tão fácil assim. A gente não pode se deixar guiar pelas nossas emoções, muitas vezes a gente tem que agir com a razão, tá? E não com a emoção. A gente precisa saber sim conduzir o comportamento dos indivíduos a partir do momento que você trabalha com uma equipe. Não é sobre você, é sobre todos, é sobre um conjunto, tá? Boa noite, gente, estou atrasado, mas estou aqui acompanhando. Boa noite, Adriana, seja bem-vindo. A gente precisa saber também que tudo isso vai influenciar no nosso resultado final. Então, esse gerenciamento das emoções na venda, gente, ele é tão importante porque ele vai refletir lá no final, tá? Na hora do fechamento da venda, né? Na formação da sua carteira de clientes, né? As pessoas, elas se identificam na sua superação de meta. Então, muitas vezes você pode parar para pensar assim, nossa, eu poderia ter sido um pouquinho mais pacienciosa com aquele cliente e, de repente, ter insistido um pouco mais, ter procurado identificar, né? Ou ter escutado mais, deixado ele falar para pegar a dor dele ali de uma forma mais assertiva, né? Ou ter buscado uma solução um pouco melhor para aquela situação. Então, usar, né, dos controles daquela raiva, que é o que a gente mais escuta. Eu tenho vontade de esganar os meus clientes. Eu tenho vontade de matar. É normal. É normal e tá tudo bem, tá? Cuidar, então, com essas energias negativas, os vendedores desmotivados, né? E quando eles perdem um pouco desse controle emocional, eles já chegam realmente com toda aquela negatividade, que nada tá dando certo, de que a meta realmente tá difícil,
de que não vai conseguir bater. Então a gente controlar essa negatividade, essa intensidade, né? Porque causa danos, né? E não só na vida profissional, na vida pessoal também, tá? Destrói relação, destrói casamento, amigos, filhos, familiares, a gente perde confiança, as pessoas perdem confiança na gente também e a gente perde respeito, tá? Respeito e credibilidade também. Então a gente precisa saber se controlar, tá bom? Quando a gente interage com alguém, num grupo de amigos, né? E a gente escuta algo que não faz sentido pra gente, que a gente não gosta, o nosso cérebro, ele percebe essa informação pelos sentidos. E aí a nossa cara já... Ou a gente expressa, né, aquilo que a gente realmente tá sentindo. E as nossas reações, elas são expostas em milésimos de segundos, tá? Milésimos. E muitas vezes a gente escuta as pessoas dizer, cara, mas foi inconsciente, eu fiz inconsciente, pra te ver como é tão rápido. Como nosso cérebro, ele age muito rápido. Em milésimos de segundo, nosso cérebro, ele percebe esse sentimento e você reage. Então, tomar muito cuidado mesmo nessa parte. Tá bom? Cuidado com o que você tá falando. Quando a gente está negociando com um cliente, né, e ele faz perguntas mais detalhadas sobre o produto, né, e depois diz que tá caro, né, pronto. Isso já é um basta, é a tecla final para o cliente para te deixar irritado, com raiva e ao mesmo tempo ansioso e com medo. E aí o que acontece? Todo aquele entusiasmo, toda aquela motivação acaba. E aí muitos dos vendedores estampam na cara, né? Nossa, tô perdendo tempo. Nossa, esse cliente não vai comprar nada. E aí o que acontece? O nosso cérebro, quando ele sente, né, esse sentimento e a gente reage dessa maneira, o que acontece? É o nosso módulo defensivo, né? A nossa defesa é reagir dessa maneira, né? E aí o que acontece? A gente acaba muitas vezes até, aí é a língua, né? Bate de frente com o cliente para justificar as argumentações. Só que esse desgaste, ele é nítido. Ele é nítido que ele vai diminuindo a tua paciência. E o cliente, ele percebe. Ele percebe quando o vendedor já está sem paciência. Quando o vendedor só tá pela venda, só tá pelo faz-me rir e que não tá preocupado em resolver a situação dele. Então, a gente, assim, ó, cuidado com o medo. O medo é uma das emoções, a insegurança é uma das emoções mais, como é que eu vou dizer assim, mais populares, né? O que a gente mais vê na hora da venda, né? São esses medos e essa insegurança, esses vendedores inseguros, esses vendedores com medo, né? Quer ver na hora de dar o preço do produto. Então, saber controlar. Saber, né? Dizer, nossa, mas o meu produto, ele é o melhor. Eu não preciso ter medo de dizer isso. Controlar essa sensação, tá? Estar sempre disposto para esclarecer qualquer dúvida também, tá? E nunca deixar, assim, ó, nítido e sinalizar essa sensação para o cliente de que você está perdendo o seu tempo. Nossa, eu estou perdendo meu tempo aqui explicando um monte de coisa e ele não vai levar. Isso nunca, tá? Outras dicas, né? Pra gente desenvolver, né? Conseguir desenvolver esse autocontrole. A gente sempre, principalmente, né? Conhecer o nosso produto, saber os detalhes, porque daí isso vai te trazer uma autoconfiança no momento da venda. Então, esse sentimento não vai existir de medo, né? De insegurança, porque a partir do momento que você conhece realmente o teu produto a fundo, sabe os benefícios, conhece o produto que está vendendo, isso não vai acontecer. Então, isso é muito importante, né? Saber e conhecer os diferenciais das empresas, dos teus concorrentes também, porque quando o cliente vem com um preço, vem com uma oferta, você já está ciente daquilo ali, você consegue, se não consegue o mesmo preço, você consegue trazer outros benefícios, o seu diferencial de uma forma preparada e não de uma forma que te pegue de supetão, tá?
conduzir sempre, fazer todas as etapas do funil de venda, não ultrapassar, não tentar pular essas etapas, porque elas são importantes sim para uma venda de sucesso, para um atendimento em excelência, tá? Então isso é muito importante, não pular essas etapas do funil de venda, tá? Quais são? A criação do valor, porque a gente precisa gerar aquele desejo, gerar aquele valor do produto no cliente, né? Neutralizar as objeções, que isso já começa desde a abordagem, muitas vezes a gente precisa já quebrar as objeções lá na hora da abordagem. Já ensinei isso para vocês, mas a gente pode voltar numa live também, tá? Conversando um pouquinho sobre isso. Buscar sempre conhecimento contínuo, isso é muito importante. A gente nunca sabe tudo, né? Então é importante a gente se desenvolver todos os dias, analisar a concorrência, analisar uma forma nova de se diferenciar. Então isso é muito importante. Tem uma amiga que diz assim, eu até anotei aqui o que ela fala, né? Eu cresci ouvindo minha avó dizer que para não perder a cabeça é bom contar de 1 até 10. Quem nunca, né? E ela estava certíssima. Para contar, você vai acionar o córtex pré-frontal. Vocês já ouviram falar nisso? Um dos responsáveis pela parte racional do nosso cérebro. Então a gente dá esse tempo. A gente, quando conta de 1 até 10, a gente aciona esse córtex pré-frontal do cérebro, né? E aí o que acontece? A gente consegue manter o controle. Porque a gente bloqueia aqueles milésimos de segundos da reação, tá? Tentar sempre pensar positivo é uma forma bem boa, tá, gente? E nunca negativa nessas horas, tá? Ter empatia é muito bacana pra gente saber controlar as nossas emoções, se colocar no lugar do próximo, aquilo que eu falei, né? Realmente tentar saber o que as pessoas esperam de você, qual a transformação que você vai gerar primeiramente na sua vida para depois na vida das pessoas, ter essa humildade de compreender os sentimentos das pessoas e saber, né, que as pessoas são todas diferentes, cada uma tem o seu sentimento, tem a sua dor, então se colocar no lugar do próximo é muito importante, mesmo que você não concorde, mesmo que você não esteja na mesma situação, mesmo que você não ache aquilo certo, mas é um sonho, é um desejo, é uma dor dele, tá? É o tipo de comportamento dele, né? Afinal, nós somos seres humanos diferentes e cada um tem estímulos e gera sentimentos e emoções diferentes uma das outras, tá? Cada um com as suas... como é que a gente diz? Com as suas preferências, com as suas prioridades, tá? Na hora de tomar uma decisão, né, é preciso a gente ter sensibilidade. Isso é muito... Eu fui anotando aqui, né, pra mim não esquecer de falar pra vocês. Porque é normal, gente, que a gente sinta medo. Isso é normal do ser humano, principalmente nas vendas, né? Porque são tantas etapas que a gente vai vencendo, que chega no final, vai dando medo. Medo do cliente desistir, medo do cartão não passar, medo do cliente, mas eu vou pensar e não voltar, medo, então isso é normal. Só que o que acontece? Se a gente usar a empatia, a gente consegue a melhor solução. A gente consegue se colocar no lugar do cliente e construir essa confiança, né? E gerar esse vínculo, e gerar essa segurança na situação e essa segurança necessária, né? Para fazer, para o fechamento realmente acontecer, né? Para gerar essa empatia, o que eu separei para vocês aqui? Que praticar a técnica do escuta ativa, né? Ouvir com atenção aquilo que o cliente tem para falar para você e mostrar para ele, deixar claro que você está ali sim, disposto, que você entendeu as palavras dele, que você entendeu os sentimentos dele, né? Entendeu a dor dele. É um exemplo, né, de muito claro, é quando o cliente já vem dizendo que não quer. Não, eu entendo, o senhor está me dizendo que teve, né, uma experiência negativa na compra anterior e por isso se sente inseguro em comprar novamente, certo? Validar o sentimento dele, não colocar que, não, mas isso... Não, valide,
Não, eu sei, o senhor está me contando aqui que teve uma experiência negativa, que o vendedor enganou o senhor, que embutiu vários serviços, certo? É isso, por isso que o senhor está inseguro? Valide, para ele se sentir importante. Não, realmente ele está tentando entender, né, o que eu passei. Então, isso é importante também. Porque, afinal de contas, ele tem o direito de se sentir assim. Ele passou por essa experiência, é normal, né? Aí a gente diz assim pro cliente, não, é normal, é justo que o senhor se sinta dessa maneira, né? Diante dessa experiência que o senhor teve. Então, validar, né? Dar razão para ele. Lembra que eu disse para vocês que o cliente gosta de se sentir, né? No controle da situação? Então, isso é muito importante, né? Mostrar para ele empatia. Então, dizer assim para ele também, eu também já me frustrei como consumidor, né? E por isso que eu compreendo como o senhor está se sentindo. Então, mostrar essa empatia de que você se colocou no lugar dele, que sabe também o que ele está sentindo, é importante. E reforçar. Aí é o momento que você reforça a sua solução, né? Justamente por eu saber, por eu compreender, por entender o que o senhor está sentindo nessa situação, agora, nesse momento, é que eu vou te mostrar que eu vou fazer diferente para garantir para você que comprando o meu serviço, que comprando com a gente, a sua experiência vai ser diferente. Que a sua experiência vai ser altamente positiva. Porque eu sei a sua dor, eu sei a experiência que o senhor teve, porque eu já passei por isso também. Então, isso gera essa conexão de se colocar um no lugar do outro e você dizer, não, então se ele sabe o que eu passei, então ele não vai querer passar, não vai querer que eu passe porque ele sabe que a dor é grande. Então, essa empatia, ela é imprescindível. Principalmente nessas ocasiões que o cliente aciona a empresa para fazer reclamação, né? Então, a gente ter essa inteligência emocional da empatia é show de bola, gente. Funciona assim, 90% dos casos, tá? Que mais que eu vou dizer pra vocês aqui, E saber essa gestão de relacionamento, tá? Essa gestão das relações, as pessoas, elas influenciam e elas são influenciadas umas pelas outras no seu estado emocional. Então, se eu chegar num ambiente onde tá todo mundo triste, todo mundo desacreditando na meta, onde tá todo mundo desacreditando de que vão fazer acontecer, gente, o pensamento negativo daquela pessoa vai me... Então, eu preciso ter inteligência emocional para não cair na onda dos outros da equipe, para ter o meu posicionamento, para ter a minha autoconfiança, para gerar o meu clima positivo. Porque se eu cair na vibe de todo mundo que tá pensando assim, eu não vou ir pra frente. Porque as pessoas sim têm essa capacidade de criar um clima positivo ou um clima negativo no ambiente, né? E aí é onde tudo flui, né? A postura positiva, o entusiasmo, é a tal da motivação que as pessoas dizem, mas eu preciso ser motivado. Não, minha maior motivação sou eu. É minhas contas para pagar, é aonde eu quero chegar. Quanto mais eu procrastinar, mais eu vou demorar a atingir meu objetivo. Quanto mais eu tiver medo de errar, mais eu vou demorar para acertar. E assim vai, tá? E assim vai. E esses hormônios e esses neurotransmissores vão tomando conta da minha vida. E aí a gente tem endorfina, a gente tem serotonina. E aí eu preciso aumentar essa produção desses hormônios para, mas eu preciso estar numa constância, numa positividade, senão, gente, tudo cai, tá? A nossa comunicação também fala muito nessa hora. O que a gente precisa? A gente precisa realmente ser muito vibrante, ser muito positivo, trazer esse sorriso no rosto, comunicar para as pessoas realmente aquilo que a gente está querendo receber e transmitir. Então, assim, gente, evitar, sabe? Evitar aqueles burburinhos, falar de coisas negativas num momento onde não está sendo muito bom, né? Você tem que parar para se perguntar também, assim, se você gosta de estar aonde você está, se você realmente faz o que você ama, isso é muito importante, tá? Evitar estar ao lado de pessoas que não te contribuem, né? A gente precisa estar e andar com pessoas que têm o mesmo pensamento, que vão agregar na nossa vida, sabe? Senão, não vai dar. Como se automotivar, que é um dos pilares também. Boa noite, Luna.
a gente precisa se automotivar, tá? Que é não depender da motivação do próximo, tá? Como é que eu sei se eu sou um profissional altamente motivado? Se eu sou um profissional verdadeiramente automotivado? Hein? Alguém sabe me dizer? Gente, a resposta é bem simples, tá? É só a gente parar e refletir, tá? O quanto você depende do estímulo externo para agir. O quanto todos os dias você sai de casa e dá o seu melhor em cada atendimento. Ou você precisa realmente de alguém que te empurre. Porque quando você dá o seu melhor, você é automotivado. Você sabe realmente aonde você quer chegar e você não depende da motivação de ninguém, tá? É muito comum a gente identificar profissionais desmotivados porque o mercado não está favorável, porque o governo, porque a inflação, porque a clientela é ruim, porque os leads não estão todos desqualificados, porque o produto da concorrência é melhor, porque o preço da concorrência é melhor, porque o seu lead de vendas não motiva, porque ninguém te ajuda, porque a pressão por resultados só aumenta, então a gente sempre acha um culpado. Isso é normal, é comum as pessoas dizerem que estão desmotivados por N motivos nas vendas, tá? Então, o que acontece? A primeira característica desses profissionais de vendas automotivados é que eles sabem exatamente que quando eles saem de casa todos os dias, eles não saem para brincar. Eles saem porque realmente eles sabem aonde querem chegar. Eles sabem realmente o que eles desejam. Por que eles desejam isso? E o que eles devem fazer todos os dias quando saem de casa para alcançar seus objetivos? Que eles não saem de casa só por sair, não gastam gasolina, não gastam com almoço, não, eles têm objetivos a alcançar. Então isso é muito importante para um profissional automotivado. Eles sejam ele que vivem de metas de vendas ou por um propósito de vida. Então isso você consegue identificar um profissional automotivado quando ele realmente sabe aonde ele quer chegar. Ele sabe qual é o propósito de vida dele, tá? Eles focam, essas pessoas que se automotivam, elas focam a sua atenção todinha, né? E a sua energia nessas ações voltadas para os aspectos que eles controlam e que eles influenciam. Então, a meta que é dada pela loja, a meta que é dada pela empresa não é autossuficiente para eles. Eu preciso ter controle da minha meta pessoal, da meta que realmente eu quero atingir para crescer, para pagar as minhas contas, para subir o meu nível de vida. Então, eu preciso realmente atingir a minha meta. Então, eu saio de casa buscando a minha meta, não a meta do próximo. E aí, o que eu preciso fazer? Eu tenho que ter essa ciência, esse controle emocional, que no meu percurso eu vou ter clientes nervosos, que eu vou ter profissionais ao meu lado extremamente desmotivados, e eu preciso concentrar as razões, ter essa inteligência emocional para concentrar as minhas razões nos meus objetivos, no meu processo, da onde eu quero chegar e saber quais atitudes eu quero tomar. E aí é assim, gente, ajudando seus clientes a serem bem-sucedidos, você vai se tornar um profissional de alta performance. Isso não tem erro, tá? E aí, esse controle todo, gente, que como é que a gente controla, né? Quando a gente perde uma venda, a gente precisa saber, tá? Que a gente nunca perde. Na área de vendas, a gente nunca perde. A gente sempre ganha. Ou a gente ganha um amigo, ou a gente ganha um relacionamento, ou a gente ganha uma oportunidade por uma próxima venda, né? Então, a gente nunca perde. A gente tendo inteligência emocional, controlando os nossos sentimentos, a gente vê naquele momento uma chance de desenvolver algo. É uma sementinha que a gente planta para colher em algum momento, tá? Então, voltando aqui, a gente controlar os nossos sentimentos e ter essa inteligência emocional é uma habilidade essencial para um profissional de vendas, tá? Não tem como desenvolver isso em equipe, tá? A inteligência emocional ela é desenvolvida individualmente, a gente precisa querer muito, saber que é uma tarefa árdua, que é todos os dias, que é errando, que é aprendendo, que é corrigindo. Também é papel dos nossos gestores de vendas, tá? Porque reflete no resultado da empresa, reflete no resultado da equipe. Então, isso não é só para os vendedores,
Os gestores também precisam ter essa inteligência emocional, tá? Como é que os gestores lidam com isso, né? Através de dinâmicas. Dinâmicas é muito legal pra gente, são ferramentas valiosas, né? Pra se construir e melhorar essas habilidades. Vocês tendo a oportunidade de participarem no workshop de vendas, de uma mentoria, é uma ótima oportunidade, tá? Pra gente aprender e permitir se desenvolver essas competências, tá? Porque são competências, né? Afinal, a gente precisa lembrar que existem vários fatores técnicos que ajudam por trás de tudo isso, né? Que também são emocionais, né? E a gente precisa trabalhar todas essas habilidades com essas técnicas para realmente alcançar bons resultados nas vendas, né? Então, se vocês realmente querem aumentar os resultados nas vendas, né? Sigam aqui nas nossas lives, a gente vai trabalhar toda quinta-feira às 20 horas, a gente vai ter a nossa aula, né, extremamente gratuita aqui, que é a nossa live. Quem estiver gostando e quiser, gente, corre lá no link da bio, entra pro nosso grupo de WhatsApp, nosso grupo VIP, né? Lá o pessoal todo vai ser avisado das nossas aulas, então é muito importante isso. Esse desenvolvimento, né, para vocês verem o quanto é importante, todo dia a gente aprende um pouquinho. Eu demorei 22 anos e sigo aprendendo ainda todo dia, um pouquinho e um pouquinho e um pouquinho para trazer aqui para vocês. Tá bom, gente? Gente, fica o meu convite, então, corram lá na minha bio, entrem pro link do WhatsApp, nosso link VIP, tá? E espero vocês que tá vindo muita coisa boa aí pela frente. Tá bom, gente? Beijo, boa noite, Diana. Maravilhosa é você, maravilhosas são vocês, gente. Minhas poderosas, ó. Tô agarrando na mão de cada uma de vocês e nós vamos se desenvolver juntas, tá bom? Desistir não é mais uma opção. Não existe plano B, plano C. Nós vamos fazer o A acontecer. Tá bom, galera? Beijo, fiquem com Deus. Sigam a gente aqui. Não fujam, todo dia tem um conteúdo de valor e quinta-feira que vem às 20 horas nós estamos aqui novamente, tá bom? Beijo, boa noite, galera!